Boa noite, muito boa noite. Vamos. Boa noite. Para. Boa noite, muito boa noite para a nossa live, esperando aqui a Lívia me chamar. Para você que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Pode mandar coraçãozinho, manda flechinha pra galera, compartilha aí com o seu pessoal, pra gente poder fazer uma live bem bacana, bem profunda. Vamos lá, Lívia já. Adriana, seja bem-vinda. Jana, Daniela. Minha amiga, boa noite, muito boa noite. Boa Estou aqui. noite, Deixa eu Tuquinho. ajustar aqui a câmera, porque eu gosto de ficar bonito na tela, para minha mãe me ver depois. Boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Como é que estamos aí? Como é que tá a galerinha nessa noite de terça-feira? E você, minha amiga, já pronta para a gente falar desse assunto super tranquilo, que é a traição? Ave Maria. É só para os fortes. E até deixando um pouco a brincadeira de lado, né? Esse assunto surgiu, né? Que é um tema que me ronda na minha vida, né? Seja como a pessoa que se sentiu ou foi traída, ou seja a pessoa que traiu ou que acharam que traiu, né? Com dinâmicas familiares. Então a gente vai aprofundar em várias experiências, né? E, claro, dar uma costurada com o olhar da constelação, que para mim é o mais fácil de ser didático, mais fácil de aprofundar, de ter um entendimento e para a gente poder fazer algo com isso, né? Nossa ideia é discorrer um pouquinho sobre o nosso olhar para a traição e chegar no final dessa live com alguma ideia, né, mais profunda sobre isso. Não é como uma mágica que a gente não tem essa pretensão de vamos resolver o problema do mundo numa live aqui, né, mas vamos aprofundar. Então, E Lívia, quando você fala. Opa, vou só complementar que é quando isso mesmo. você fala, né, das traições, assim, né? A gente inclui nisso também a autotraição, né? Quando a Sim, sim. gente mesmo trai os nossos valores, os nossos. De repente, até princípios, mas, né? Quando a gente deixa de ser fiel a nós mesmos em prol de agradar o outro, de servir o outro, né? Sim. E é justamente esse tema, até quando eu conversei com a Lívia, a gente discutiu o tema para essa semana, eu estava com isso muito fresco, né, na minha experiência, sobre a ideia da traição. E o quanto que quando a gente expande o olhar para isso, a gente pode ver que qualquer comportamento, qualquer um, qualquer crença que nós tenhamos, se elas estão em qualquer extremo, elas são ruins. Qualquer extremo. E aí eu vou para o extremo da traição, o extremo oposto. A confiança cega, né? A confiança, a lealdade canina, que a gente fala. E aí o Sim. problema é esse. Se eu, até usando, eu tô me sentindo às vezes, eu me sinto às vezes meio o Cortella, assim, importância, que vem de impor, que significa. Eu adoro etimologia. Traz Então, pra gente. entendendo, quando a gente fala de lealdade canina, a gente está falando de uma lealdade instintiva, que não avalia o contexto, que não racionaliza.
E esse é o problema. Se nós estamos aqui discutindo sobre traição, é para aprofundar. Aonde que nós poderíamos ver o lado oposto da traição, que é a lealdade, que socialmente parece uma coisa legal, só que, por exemplo, se eu for leal com você a ponto de abandonar os meus desejos, as minhas necessidades, isso é ok? Isso é bacana? Esse é o ponto. Né? Se eu entendo que qualquer extremo, ele é prejudicial. E aí, trazendo para a linguagem da constelação, é uma forma de lealdade cega, é uma forma de amor cego. E o nosso ponto é aqui, ó, é a gente trazer uma clareza. E falar até da coisa que pega na gente. Né? Eu, durante muitos anos, eu apontava o dedo, não, porque eu sou leal, porque as pessoas traem, eu sou muito... porque o papai é isso. Mas, no fundo, é eu vendo a partir da minha perspectiva muito limitada. Porque eu não estou avaliando o que está dentro das pessoas, como elas estão se sentindo. E deixando bem claro aqui, ó, eu não estou justificando nenhum comportamento nem outro. A gente só está ampliando o olhar. Porque muitas vezes, o que levou essa pessoa para esse comportamento? E lembrando que, quando a gente fala de traição, o primeiro movimento que vem é a gente lembrar de relacionamento afetivo. Só que quantas outras traições que a gente não percebe no cotidiano? No trabalho, em relações de amizade. Então, a gente aprofundar nesse olhar menos infantil. E é bem isso aí, a gente vai ter que dar um passo para trás, tirar um pouquinho a emoção de lado. Vamos analisar aqui. E lembrar, né, Tuco, que aqui a gente não quer colocar valor moral em nada, né? A nossa intenção aqui é trazer para a consciência essa pauta que ela é sensível, principalmente por isso que você acabou de colocar, né? Que a gente automaticamente leva para a relação afetiva, né? Mas aqui ninguém tá com senso de justiça nem nada. A gente quer borbulhar ideias e pelo viés da constelação, né? Que ele inclui, né? O olhar da constelação, ele inclui. E até você falando de incluir, eu vou trazer um exemplo que para mim foi... E eu falo que eu me sinto muito grato por cada cliente, cada aluno, cada pessoa que cruza meu caminho. E não é um blá assim, as pessoas me ensinam. Não, é na real mesmo. Eu só tenho a minha experiência de vida. Quando eu tenho a possibilidade de estar com qualquer pessoa num ambiente terapêutico, trocando na aula, é uma oportunidade que eu tenho para receber um olhar novo para outros sistemas que são diferentes dos meus. E aí, uma vez eu atendi uma pessoa que ela veio com essa questão sensível sobre traição. E aí o relato era, as pessoas me traem, não sei que ela me traiu, fulana. E era uma recorrência de traição. E ela se via como a vítima das traições. E aí a gente foi observar que no desdobramento, né, então esse olhar dela de julgamento em relação à traição, ela só culpabilizava em 100% a ação das pessoas e ela não observava nada nos comportamentos dela. E esse é o ponto, né? Não significa que eu estou validando o que o outro está fazendo, mas o que deu dentro dessa relação, estou proporcionando para que exista esse desequilíbrio, em que eu não receba o que eu quero. Muitas vezes, será que eu tenho espaço? Será que eu me comunico, me comporto de uma forma profunda que está nutrindo essa relação? Seja uma relação comercial, uma relação afetiva. E é bem assim, sentir e perceber o que tem na profundidade disso. E lembrar, né, Tuco, que esse conceito eu trago de você, que todo mundo está a serviço, né? Sim. Um está a serviço do sistema do outro e o outro está a serviço do sistema do um. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, quem é vítima e quem é algoz? Sim, não é? Sim. E é bem isso aí. Quando eu olho um pouquinho mais amplo, a gente vai ver que existem várias dinâmicas que eu estou envolvido que eu nem sei. E aí essa mulher... quem que é o referencial de pessoa que é honesta e leal para você? Meu avô. E aí, na dinâmica, o avô era o cara, o pica das galáxias.
Era o foda do mundo, assim, ó. E aí, o interessante é que esse avô fazia um esforço para ser agradável. E aí eu falo que todo extremo, para mim, sempre esconde uma falta. Todo extremo esconde uma falta. E aí, na constelação, a gente foi desdobrar no sentimento do avô, por exemplo, e vinha uma tristeza. Aí de onde vinha essa tristeza? O avô, quando ele olhava para o pai, ele não via o pai. Que ele era um filho bastardo. Então, olha que louco, aquela família, olhando sistemicamente, ela só existia porque em algum momento a traição serviu à vida. E as vidas. E as pessoas. Lembrando aqui mais uma vez, gente, para quem vai entrando aqui, ó, não é uma avaliação moral, é uma observação. É uma observação. É um olhar que a gente traz de fato. E é um lugar terapêutico, né, Tuco? Porque qualquer pessoa que chega pra gente, a gente não tem senso de julgamento. A gente acolhe a história que chega, né? Sim. E por esse mesmo viés é a maneira que a gente vai conduzir aqui hoje. Sim. Né? De fato, do não julgamento. Sim, e até entender assim, quanto na minha vida eu defendi essa lealdade, e eu me traía. E era muitas vezes... se eu, por exemplo, não expressava, por medo de ser rejeitado, abandonado, qualquer outra coisa, se eu não expressava o que realmente eu desejava, significa que eu também estava manipulando esse jogo. Isso aqui ninguém fala que eu estou manipulando. Todo mundo pode falar que eu sou a vítima do processo. Olha, o Tuca era tão legal. E no fundo, não que eu também não seja legal, mas eu não sou só legal. Então, é bem observar aonde que nós não estamos olhando para essa dinâmica. Porque muitas vezes eu posso entrar em novos acordos, aí que eu acho que é o ponto, né? Como é que eu faço novos acordos? Fala, Olivia, antes eu tinha uma vontade de te agradar, agora isso não me preenche mais. Como é que a gente pode trazer a nossa relação de uma forma que seja bom para você e bom para mim? E até entender que você pode falar não para mim. Que você pode não aceitar o meu acordo. E eu bancar isso daí, né, na minha. E a clareza, né, nesse novo acordo é importante, né? A comunicação, porque a partir do momento que eu tomo consciência de algo e eu mudo, né, a outra parte, ela vai sentir a minha mudança, né? Então, a comunicação, ela é importante para esse lugar, né, de equilíbrio. Sim. E é louco, né, que pelo menos eu sou uma pessoa que eu tenho uma configuração de buscar segurança, de autoestima baixa, de me sentir inseguro. Então, eu faço movimentos muito profundos para a pessoa se sentir muito feliz do meu lado, que ela receba muita coisa. Então, eu tenho essa compensação que muitas vezes não está claro. Eu não chego a pessoas e falo, sabe que eu estou fazendo esse monte de coisa aqui para você? Porque eu me sinto inseguro. E eu estou tentando compensar para ver se você escolhe ficar do meu lado. Né? Não, a gente não tem essa comunicação no cotidiano. Verdade. É verdade. E aí o ponto, né? Até que ponto que eu estou me respeitando, né? Nesse processo todo de doação, né? Para se sentir aceito, para se sentir amado. E o autoconhecimento leva a gente muito, né? Por esse viés, assim, da tomada de consciência. E a partir do momento que eu tomo consciência, eu posso fazer uma escolha, né? E para mim, assim, sabe que a palavra-chave de muitos processos terapêuticos tem sido a escolha. Sim. Eu tô vendo que eu estou num determinado tipo de situação, seja em relacionamento afetivo, seja no meu trabalho, seja em amizade, que está desbalanceado. Eu tomo consciência. Mas a escolha continua sendo minha, de permanecer ali e ficar em paz com isso, ou de virar a página e seguir o jogo, né? E aí, sei lá, vamos dizer, né, que e a gente pode trazer vários questionamentos aqui. Eu vou pegar no meu caso. Mas aconteceu tal coisa e a pessoa que fez, né, eu não tive escolha. Não, então, a gente não tá falando sobre a escolha do outro. Né? E é bem isso daí. As pessoas podem decepcionar você.
Inclusive eu. Já até brinco assim, inclusive eu de antemão, eu vou te decepcionar. Porque pode ser que você pense um monte de coisas sobre mim que eu nem expressei de fato, mas foi um entendimento da pessoa. Então é muito provável, se você se decepciona logo de cara comigo, a gente não cria expectativa, nós construímos uma relação muito mais consciente. E aí você pode fazer a escolha de falar assim, ó, Tuco, eu consigo me relacionar com você dessa forma. Ou até tal momento eu dou conta, mas depois eu acho melhor eu seguir, ou a gente reformular. Beleza, então assim para mim tá bom. Mas muitas vezes a gente não se expressa de fato. Muitas vezes eu tenho medo, né, de expressar o que eu desejo de fato, com medo de ouvir o que o outro tem para trazer para mim. Então, aí eu vou falar assim, quem que é traidor, né? Se eu não estou expressando o que é real dentro de mim, quem está traindo quem? E é bem isso daí. Sei lá, eu tô numa empresa. E aí eu tô dando sangue para minha empresa. Mas no fundo não está muito claro nesse acordo. E principalmente acordos comerciais tem a tendência a misturar a emoção, porque a pessoa chega lá, eu estou fazendo aqui para você, e claro que eu quero ser reconhecido, mas eu não deixo claro isso daí. Falo, ó, você está vendo esse esforço que eu estou fazendo aqui, ó? Eu desejo aquele cargo ali. Eu não quero... não, mas a gente tem que fazer o trabalho e as pessoas veem. Então, eu entendo que a gente tem que fazer o trabalho para as pessoas verem, mas eu deixar claro o que eu estou querendo com aquele trabalho. Pelo menos para mim. Porque se a pessoa também não cumpre ou não atende ao que eu esperava, eu tenho a escolha de ir embora também. Mas e aí? Se eu estou no meio da pandemia, e aí, o que eu vou fazer? Então, você tem uma escolha. Então, exatamente, é uma escolha. Tipo, eu falei, eu quero ficar sem dinheiro? Não quero. Então, eu vou sustentar aqui, aguentar mais um pouco até que eu tenha a possibilidade de fazer uma nova escolha. Falando de escolha, sabe que teve um dos lugares que eu trabalhei, não vou citar nomes, mas tipo, um dos lugares que eu trabalhei tinha a equipe, né? E tô falando de casos profissionais. E tinha a equipe e, tipo, começou uma onda de fazer entrevista e tal. E eu era gestora da área. E tinha uma pessoa lá que, assim, cara, sabe, a pessoa dos seus olhos, assim, sabe? Que você fala, nossa, aqui tem um potencial, aqui. Eu sei que nesse meio de tudo aí, assim, tipo, a pessoa chegou pra mim e falou assim, Lívia, eu vou faltar dia tal porque eu vou fazer uma entrevista. Pensa numa pessoa que se sentiu traída. Fui eu. Sim, Aquilo, assim, e eu entrei num nível de revolta, assim, sabe? Que eu falei, mano, como que essa pessoa tá fazendo isso? Sabe? Comigo. Tipo, e aí no fundo, né? E aí, enfim, teve todo um desenrolar essa história e tudo foi... eu fui chamada muito para o lugar de adulto, né? De fato, não é a criança que vai ali, que reage e papapá. Não, vamos olhar do ponto de vista de adulto e vamos resolver essa situação. Mas foi uma situação, assim, para mim foi muito... Tanto que eu não esqueci. Foi muito marcante, assim, a sensação de estar sendo traída. E aí, no fundo, qual era a expectativa? Alguma vez eu verbalizei o que eu esperava? Nunca. Então, assim, por que eu me senti traída daquele nível? Porque foi uma coisa horrorosa. Assim, assim. Olha, eu vou te falar que não sai da minha cabeça uma música eu sei que é dessas cantoras, não é Simone Simaria, é uma música que eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Sabe? E é muito muito comum, justamente, a gente projetar no outro um monte de expectativas. E aí, dando alguns passinhos para trás, por que a gente tem situações, aí eu vou convidar quem está aqui assistindo a perceber aí, é uma situação que você vive de forma recorrente, de se sentir traído ou de trair, e aí, se isso é recorrente, é possível que a gente tenha um olhar mais profundo na constelação sobre isso. Porque justamente, por que eu revisito esse lugar de me sentir traído ou de trair? Então, eu acho que é essa
Porque para mim é uma repetição muito louca. Assim, ou eu me relaciono com pessoas que têm uma tendência a trair, ou eu me relaciono com pessoas que eu tenho a tendência a trair. Seja numa relação comercial, afetiva, e eu, como pessoa, e você me conhece, o quanto o valor de lealdade é importante para mim. Só que esse é o ponto. Na cegueira, eu vou para os dois extremos. E isso me faz mal. Me machuca das duas formas. Porque eu não fico bem nem quando eu sou traído, nem quando eu traio, e nem quando eu sou leal cegamente. Sabe? Então, eu acho que qualquer extremo para nós seria algo que entra numa desordem e, putz, não dá bom no final. Uhum. E também a gente puxa um pouco, né, nessa questão, né, no viés da traição, do autocuidado, né? O quanto esse autocuidado, o autocuidado é o cuidado comigo mesma, né? Sim. O quanto isso ele é importante para dentro desse cenário todo, né? E eu vou te falar, cara, assim, você falou disso aí, é um ponto mega sensível para mim. Como que, né, você já teve comigo, como que eu terceirizava o cuidado que eu tinha. Eu tinha namorados ou pessoas ou colegas, pessoas que eu levava essas pessoas a cuidar de mim, a salvar eu. Porque, no fundo, eu não conseguia me dar isso daí. E aí fala, Tuco, por que você não conseguia? Na minha história, deixa bem claro que na minha história isso não é um rótulo, ó, toda vez que acontece isso é isso, mas na minha história eu tinha uma sensação de indignidade, de não merecimento, de ser uma pessoa mal, ruim, que fez algo ruim. Então eu carregava uma dinâmica de compensação de autopunição. Para mim era muito forte a autopunição. E aí eu buscava relações comerciais ou relações afetivas ou de amizade que muitas vezes me voltavam para esse lugar de autopunição. Tá vendo? Ó, tá vendo como você é um merda mesmo? Olha lá, de novo, você não merece. E aí é claro que eu deixando claro que é uma história muito minha, mas cada um de nós tem alguma historinha que está por trás disso daí. Seja uma dinâmica que a gente fala de meus pais tretavam, saiam na porrada e eu fazia o meio de campo. Então, assim, para mim, para algumas pessoas, construiu-se a ideia de relacionamento aonde eu estou dividido entre duas pessoas. E aí então, triangula, né? Triangula e, é como se eu só entendesse amor através desse triângulo. E é muito comum, tanto comigo quanto algumas pessoas aí. Gente, você tá falando sentido isso que eu tô falando aqui, só que parece um papo, às vezes, muito viajado, mas eu gosto de saber pra gente ir mais profundo aqui. E se alguém tiver pergunta e quiser contribuir também aqui, né? A gente Sim. A gente vai elaborando tudo aqui ao mesmo tempo. Tá. Ô, Rosane, uma querida. E eu vou falar que o perigo, né? Aí eu vou falar os perigos, né, de qualquer coisa que eu me afasto de recurso ou de relação interna. Por exemplo, quando eu julgava dentro do meu sistema familiar as relações de traição, tipo como se eu não quero ser igual a outra pessoa. Por isso que quando a gente fala na constelação que quando a gente rejeita, a gente se torna aquilo. Porque no fundo eu olho para aquilo, eu não quero, mas no fundo, tudo que eu estou referenciando na minha cabeça é aquilo que eu não quero, porque a gente brinca assim, né? Eu pensar no tal do elefante com bolinhas azuis. Não pense no elefante com bolinhas azuis. É uma hipnose que você está criando. Então, para que eu me amadureça, eu preciso entender que muitas vezes eu vou precisar usar recursos maduros. Recursos maduros em algum momento, por exemplo, para que eu viva uma relação afetiva, vou falar aqui uma relação afetiva. Eu quero me relacionar e eu quero vivenciar. Para vivenciar essa relação afetiva, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E aí, o que eu vou ter que fazer? Meus amigos, aquele Tuco que ficava direto com vocês na balada,
vida louca até as altas horas, ele vai precisar descansar agora. Então eu vou precisar me sentir traindo essas amizades, eu não vou conseguir ser tão leal com essas amizades para viver uma nova relação. Da mesma forma que eu vou precisar me despedir da minha família de origem para viver uma relação, uma família atual. Que eu vou precisar, muitas vezes, me despedir do emprego antigo e é despedir, aí que é o negócio, despedir-se como adulto, não como uma criança ferida. E aí, para que eu consiga ir. Porque senão, se eu me despeço de uma forma ruim, aquilo remói dentro da gente. E vira ressentimento, e vira rancor, e consome uma energia. Né? Então, peraí, deixa eu ver aqui que a... Dá uma lida que eu tenho uma contribuição aí do negócio. Fala aí, não pode falar que eu vou ler aqui. Tá bom. Vou trazer... Aqui, ó, da Tamires. O famoso chumbo trocado não dói, é mentira. Na traição dói sempre. Bate ruim, como sair de sensação. Então, cara, e é louco assim que fala da sua contribuição, mas depois eu vou buscar. Aí a gente entra nesse assunto. Vamos buscar alguma ideia aqui. Eu ia falar quando você fala dessa troca de emprego e tal. Eu, em uma fase da minha vida, eu saí de um emprego. Eu não sei se a sensação que eu tive ali era de ser traída, mas talvez, assim, tipo, até num certo aspecto, sim. Nossa, na verdade, putz, é louco, né? A gente vai falando, a gente vai processando o negócio aqui dentro. Sim, a partir do momento que eu falei, tô saindo, me senti traída pra caraca, sabe? Assim, num viés. E esse foi sair... Só pra eu entender, você sentiu traindo ou traída? Traída. Mas me senti super traída. Mas você que escolheu sair do emprego, não foi? Eu escolhi, só que eu escolhi sair do emprego, só que a situação que se formou após a minha verbalização de sair, assim, foi um contexto... Nossa, E esse louco? contexto é louco. Me levou para uma sensação, não quando eu pedi. Quando eu pedi, estava super resolvida. Só que foi a maneira que a minha superior direta tratou com aquilo tudo. Sabe? Era como se de fato eu fosse um zero à esquerda. E essa situação me causou várias feridas. Que foi, né? A partir daí eu tracei uma outra jornada e voltei. Quando você fala de sair de emprego... E quando eu voltei, eu falava assim, eu não quero cuidar daquela mesma área. Não quero... Por quê? Porque eu tinha marcas muito profundas ali. E eu tinha o quê? Aversão àquilo. O lugar que eu caí, mas veio a cavalo. Era aquilo e muito mais. Então, eu acho que essa, entre aspas, reconciliação mesmo, sabe? Com a nossa própria história. Isso cura. Sim. E foi a última passagem depois, né? Sim. Eu falo que todas as relações, elas só se desenvolvem no vínculo, na troca. E de alguma forma, né, trazendo para a constelação, a única relação que nós nunca vamos conseguir equilibrar troca é da vida que nós recebemos dos pais, porque não tem como mensurar. Beleza, quem já viu constelação já entendeu isso, mas vamos para a prática aqui, que é o mundo mundano. Né? O que a gente consegue fazer? Até pegar um gancho numa situação que eu me senti traído, por exemplo. Como é que a gente resgata essa relação? Né? Ou numa relação que eu me senti machucado. Então, significa que a pessoa me deu algo que me machucou. E eu não. E aí que pega o lance. Como é que eu restauro essa relação? Se eu quiser restaurar essa relação, eu vou precisar de uma reparação. E aí eu não sei, aí que depende do que eu quero como restauração. Reparação, desculpa. Poderia, por exemplo, eu me sentir prejudicado numa questão financeira. E falar, putz, além de você, por exemplo, me desonrar com a falta do pagamento, eu me senti... Eu me senti não importante para você. Eu vou falar que isso aconteceu faz 2 dias comigo. Uma pessoa estava me devendo uma grana, X,
E, meu, 2 anos, assim, e a minha sensação é que a pessoa cagou pra mim. Eu falei, nossa, e eu entreguei algo pra pessoa, não é que eu não... E eu falei pra ela assim, ó, é o seguinte, nós temos uma dívida e eu quero saber o que a gente vai fazer com essa dívida. Eu quero entender. Porque se você me falar assim, não quero saldar essa dívida. Se é uma coisa jurídica, eu poderia, de alguma forma, tentar compensar isso através de lei, mas vamos falar aqui do relacionamento. E eu falei para ela assim, ó, se você falar para mim que se você não tá nem aí, eu vou entregar essa dívida para o universo e a nossa relação está acabada aqui. Cara, essa pessoa estava me devendo X. Hoje ela me depositou 2x. Então, aí, o que ela comunicou quando depositar 2x? Eu falei, eu sei que eu demorei, que eu traía a confiança da nossa relação. E no fundo ela falou assim, ó, o que ela comunicou com esse dinheiro para mim foi assim, ó, a sua relação para mim é importante. Então eu tô aqui, ó, compensando, tô de alguma forma tentando equilibrar. Cara, juro para você, quando eu recebi dela, a sensação que eu tinha dela toda sumiu, a sensação ruim, porque eu me senti visto, reparado naquilo que era importante para mim. E grana pega pra caramba pra mim. Só pra lembrar aqui, gente, se vocês não me conhecerem, grana me pega muito. Pode falar mal de mim no Facebook, mas não rouba meu dinheiro. Não me dá calote. Porque eu levo pro pessoal, eu levo pro emocional. Então você vê como que é. Quando a gente entende como a gente funciona, você pode fazer escolhas. Por exemplo, hoje em dia, olha que louco. Para não ter que viver uma má sensação em relação ao dinheiro, eu já formalizo um monte de coisa antes do meu atendimento, antes do trabalho que a pessoa vai fazer curso comigo. Eu já coloco todas as cláusulas. Ela fala, ó, o acordo. E como isso me trouxe paz? Quando eu aprendi a formular uma distância saudável minha com o dinheiro. Para que eu não levasse para o pessoal. Porque às vezes, né, Tuco, a gente tem um padrão de comportamento para lidar com a coisa. A gente acha que todo mundo tem, só que não. E aí, nesse só que não, a gente acaba, né, se lascando. E, então, trazer essa clareza, ela é importante, né? Porque é o que você falou, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai se estruturando, a gente cria, né, a nossa base. Sim. E até lembrar aqui que eu não respondi a pergunta da Tamires, né? Que eu criei de chumbo trocado. Então, cara, é assim, se você quer restaurar a relação, seja ela qual for, você vai precisar de alguma forma compensar isso. E eu vou dar um exemplo aqui. Gente, não façam isso em casa. É só um exemplo, tá? Eu teve uma colega que ela foi traída. E aí ela gostava muito e tinha um contexto. Ela falou, eu quero estar nessa relação. Aí ela falou assim, eu preciso fazer algo para me sentir sujando a minha mão. Para que ninguém se sinta melhor. Porque se uma pessoa trai, e eu entendo que, Tuco, mas eu não consigo trair, dar chumbo trocado. Alguma coisa você precisa fazer. E aí essa minha amiga, ela também não tinha vontade de sair com outro cara. Aí ela falou assim, já sei. Ela pegou o PlayStation dele e jogou. Ai, meu Deus! Do não sei que andar. Regaçou o PlayStation dele. Tipo assim, gente, isso a gente tá falando que é mais emocional. Mas alguma compensação vai precisar existir. E aí, às vezes, novo, né? Às vezes, sei lá, é um tempo, a pessoa dá um rolê e não fala para onde vai. Mesmo que ela vai dormir na casa da mãe dela, assim, mas alguma coisa precisa. Porque eu gosto muito de uma frase do Bert, não lembro que livro que que 2 santos não se relacionam, apenas 2 pecadores se relacionam. Porque assim, se eu me sinto muito especial, você nunca vai chegar aos meus pés. E aí eu sou sempre o doador. E aí eu não percebo que eu tenho essa dinâmica de ser o doador, de fazer muito. Mas o que eu estou escondendo atrás desse cara que está doando muito? Alguma coisa não tá clara.
E aí o outro se sente inferiorizado. Quem quer se relacionar com um deus, com uma deusa? No sentido de sentir melhor. Se a gente conseguir os dois serem dois deuses, putz, melhor dos mundos. Topzera, mas assim, Mas, né, como nós não estamos nessa realidade mais mundana, só dois pecadores se relacionam. E até a Karina, que é uma amiga em comum nossa, estava falando que hoje de manhã teve um encontro lá no Clubhouse falando de transparência. Aí a minha pergunta, será que a gente é tão transparente assim? E aí outra pergunta, será que a gente precisa ser transparente assim dentro da relação? E, por exemplo, tem coisas que eu não consigo trazer para dentro da relação, que eu preciso elaborar com a minha terapeuta ou conversar com um amigo, que é só uma loucura mental aqui. Que às vezes eu falo, a pessoa fala, nossa, você tá falando besteira. Eu falei, é verdade, tá falando besteira mesmo. E se eu trago tudo para a relação, isso pode pesar na relação. É como se eu quisesse transformar o meu parceiro, minha parceira, no meu terapeuta, no meu guru, no meu gerente financeiro. Então, muitas vezes a gente traz coisas excessivas para a relação que ela não precisaria. Pelo menos eu falo que se você já me conhece, né? Quem não me conhece, uma coisa que eu tenho bastante experiência é em fracasso com relação. Então, um monte de coisa do que não fazer, eu sei falar para vocês. Tô brincando que, na verdade, eu não me sinto, eu sinto que eu tive as relações que eu precisava ter e meu coração vai se abrindo e vai ganhando maturidade. Deixa eu ver aqui a Carol. O silêncio também é uma forma de compensação. Putz, se para você fizer sentido, e eu vou te falar que muitas vezes vou falar dar um spoiler do mundo dos homens, tá? Quem tiver aqui é homem, né, sabe que quer ver uma coisa que desespera qualquer homem é o silêncio das mulheres, mas desespera num grau, porque assim, instintivamente a gente é orientado para foco, para realizar coisas. O que eu tenho que fazer aqui, né? Dar uma missão para o homem, tipo, se eu tô com uma mulher que me inspira, e até dando um spoiler do lance do sagrado masculino e feminino, no fundo é isso. Quando eu tomo a mulher como inspiração, como criação, eu realizo, eu construo o mundo. Só que o lance é esse. E se a mulher se sente acolhida, segura com o homem, putz, ela brota, sabe? Criatividade, então são dinâmicas diferentes. Então, eu falo da minha experiência. Se a mulher fica calada do meu lado, eu já crio um inferno na minha cabeça. Para mim é um castigo isso daí. E aí eu chegava, e eu falo que a Mirella não tá aqui, então eu posso falar mal dela. A Mirella não é uma pessoa de se comunicar. E aí eu ficava cutucando, assim, me fala, mano, aonde que eu posso melhorar, o que eu posso fazer? Porque no fundo eu queria entregar resultado. Cara, isso não é se relacionar, isso é cumprir meta, mas isso é do nosso universo. E aí o lance é esse, como é que a gente vai ajustar nossa relação, você sabendo que eu funciono do jeito e você funciona de outro. E é bem isso daí. Muitas vezes, por exemplo, a mulher, ela precisa arregaçar, falar um negócio assim, no outro dia parece que ela não aconteceu nada. E para nós, assim, o que é isso? Quem que é aquele demônio que saiu daquela mulher aqui na noite passada? E a intensidade emocional é um lugar muito da mulher, né, do feminino. Né? Então são dinâmicas diferentes. E é bem isso aí. Se eu falo para você assim, porra, Lívia, você não me falou que tinha esse demônio dentro de você aí. Né? E é bem isso aí. É que o homem muitas vezes se sente traído ou não visto numa relação, porque ele tá achando que tá abafando, tá fazendo a coisa mais top do mundo. E para a mulher, ele não tá fazendo nada. Então as naturezas, né, são diferentes. Sim. A natureza do... E tem aquele documentário que, nossa, eu já recomendei para um monte de gente. Aquele que é o brasileiro. Tem aquele da Netflix, que acho que é o The Mask You Live In, que fala dos homens, mas tem aquele que é brasileiro. Sabe qual é? Sim, o Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens. Sim, eu falo que pra gente ter uma, né,
pra gente mulher que tá tão acostumada a mergulhar nas emoções, porque pra gente é natural a gente falar de sentimento, de sensação, né? Pra gente é um lugar que é tranquilo. Sim. Pra gente ter um pouquinho né, desse universo do masculino, esse documentário é maravilhoso. Sim. Também amamos vocês, Mirella. A Mirella tá num curso. Eu tava falando mal de você, eu vou continuar, vai pro curso lá. E uma coisa que é muito louca, cara, é o quanto eu já atendi de homem, e é louco isso daí, né? Por exemplo, o homem, pra mim, pro Tuco, cara, ele tem uma sensação de segurança e de se abrir, que ele tem vergonha de colocar isso pra mulher, muitas vezes, mas na maioria das vezes. O que eu ouço de homem, e de uma sensibilidade, e eu vou falar por mim, assim, ó, eu me borrava de expressar isso. Então, muitas vezes a traição, ela vem como um comportamento que esconde um medo de a gente ser frágil, de a gente ser vulnerável, sabe? A gente se sentir ridículo. E aí, isso não tem nada a ver com o outro. Né? Vem eu com as minhas histórias, com as, sei lá, eu, por exemplo, eu tenho uma sensação de me sentir muito humilhado na infância. E não que isso seja real, nem tenho tanta memória mas eu tenho um sentimento de humilhação. Então, eu faço vários movimentos, mesmo que for trair relações, para não voltar para me sentir humilhado. Olha que louco, assim, sei lá, e eu não estou falando que esse é o melhor comportamento. Hoje, com consciência, eu não preciso mais fazer isso. Eu tenho outro repertório. Porém, assim, não significa que eu estou ileso disso daí. E eu tenho certeza que tem vários homens que gostariam de aprofundar na relação e não sabem nem onde pôr a mão. Então, no fundo, tem um monte de coisa e tem muitas demandas que as mulheres têm. A gente está falando mulheres, mas a gente poderia colocar, como o Carlos falou, em qualquer lugar, dentro de uma relação de trabalho, tem necessidade de um monte de coisas que estão acontecendo ali. Vamos dizer, sei lá, uma pessoa me contrata para um trabalho. E aí, sei lá, ela de repente fala, eu não quero mais seu trabalho. E eu não sei nem o que aconteceu. Talvez foi um dia que eu demorei 5 minutos para responder ela no WhatsApp e aquilo acionou nela uma sensação de abandono, de injustiça, que eu não estou nem sabendo. E ela não comunicou isso para mim. Então você vê que no fundo tem muitas das traições acontecem porque tem tanto conteúdo embaixo desse tapete emocional que a gente não deixa claro pro outro. Às vezes nem a gente sabe. Porra, eu digo por mim, cara, quantas merda que eu não fiz na inconsciência e não que eu não seja responsável pelo que eu fiz. E esse é o ponto, assim, ó, fiz escolhas, e aí, como a Lívia falou, né? Eu fiz escolhas, né, em alguns momentos da minha vida. E eu paguei o preço dessas escolhas. De alguma forma eu paguei esse preço. Então, é bem isso daí. Não tem... Até é muito instintivo, gente. É só assim, não, eu vou fazer aqui, ó, mas não pega nada. Porra nenhuma. Fica remoendo aqui dentro. Fica remoendo. Tipo, que você sabe assim que existe uma coisa que não tá ok. É igual pegar... eu vou fazer esse negocinho aqui, ó. O chefe não vai ver. O chefe não vê, mas dentro de você tem uma vozinha do demônio que vai ficar assim, ó. Eu sei o que você fez no verão passado. Ô, Tuco, você sabe que é o nosso olhar mesmo que sabe, né? Tem um exemplo nada a ver que eu vou falar, que minha mãe falava assim, né? Eu aprendi a bordar, sabe? Tipo, ponto cruz. E aí eu fiz uma toalha super bonita, só que eu tive um erro. Era uma letra, sei lá, não sei o que tinha um erro aí. Aí eu falei assim, nossa, mas não vai... Ninguém vai ver. Aí veio a voz da mãe assim e falou, mas você sabe que tá errado. E é isso, no fundo, é a gente com a nossa consciência, né? Sim. Que vai olhar para aquilo e a gente que vai ter que dar conta. Sim. E você já participou de vários cursos comigo? Uma das coisas que eu vi que me ajudou muito, em vez de ficar nesse medo de entrar em contato com a humilhação, com a vergonha, blá, 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 eu escancarar o erro.
Quantas vezes que eu falo assim, ó, gente, eu programei isso aqui, ó, mas era tudo mentira. Na verdade, deu tudo errado, o som não saiu no lugar certo. Mas para vocês a experiência não foi boa? Não importa, né? Então, eu acho que fazer as pazes com a falha, com o pecado, ele nos dá a oportunidade de escolher melhor. Sabe? E entrar em contato mesmo, né? Entrar em contato genuinamente, pode falar. Sim. O Carlos colocou aqui, ó. Conheci uma pessoa que admitia ter necessidade de trair. Então, e pode ter. O lance, quando a gente fala de trair aqui, gente, são acordos. Vamos dizer assim, ó, que talvez a pessoa tenha necessidade, eu vou falar que eu conheço pessoas que têm necessidade de transar com várias pessoas. Beleza? Então, assim, ó, tem uma necessidade aqui, ó, necessidade de sexo. Aí o lance é, por que ela não deixa claro só? Sabe que é o seguinte, eu te amo pra caramba. Olha só que transparência. Eu te amo pra caramba, mas eu tenho necessidade de sair com outras pessoas. Por que a pessoa não fala isso? E eu vou falar, talvez quem falou isso aí pro Carlos, talvez seja um homem, porque é muito cultural. E até assim, ó, a Freia aqui. Então, na verdade, o chocado é julgamento. O lance aqui, ó, é real. Eu mesmo, quantas vezes que eu tive dentro de uma relação e eu me senti atraído sexualmente por outras mulheres? Só que assim, por que eu não falava? Eu tinha medo de ser julgado, eu tinha medo de um monte de coisas. Então, no fundo, eu traía a pessoa porque eu não deixava claro qual que era. E muitas o que está por trás disso daí? Talvez é um medo de eu me envolver, o medo de eu me entregar, o medo sei lá, de experimentar um abandono que eu experimentei lá na infância, não importa. Ou talvez eu tenha medo de falar assim, ó, sabe o que é? Eu tenho medo da sociedade me julgar, porque na verdade eu gostaria mesmo de viver poliamor. E aí eu lancei bancar. E muitas vezes assim, ó, aí que a gente está falando dessa traição sistêmica. Muitas vezes eu banco trair a mim mesmo. Olha, pra você ver que eu tenho um desejo de sair com um monte de gente e eu não banco porque eu tenho... Ah, meu, o que a galera vai falar de mim? O que a galera vai falar de mim? Será que as pessoas vão ficar aqui? É a mesma coisa. Quantas vezes que eu tive medo de me colocar aqui no Instagram e tal? Falei, nossa, na sala de aula, beleza, porque a galera me conhece, né? Mas olha que idiota! Eu tô traindo quem eu sou só para ganhar like aqui, ó. Então, no fundo, eu tô manipulando vocês para conhecer só o que eu quero. Só para vocês me dar like. E é o que a gente faz, né? Isso é a dinâmica social. E como a gente está falando aqui, ó, a gente está borbulhando. O que vocês vão fazer isso daí se vira, cada um vai buscar seu terapeuta, cada um vai buscar sua mãe de santo, o que vocês quiserem. Mas lidar com isso, né? Vamos lá, lidar com isso. Meu, os comentários não estão subindo aqui para mim. Acho que eu apaguei aqui sem querer, não sei como. Sim, eu vou pegar uma pergunta aqui da Carol. A Gaia Freire, que é a Patrícia, uma amiga minha, atração extremamente normal, isso, mas muitas pessoas não falam, né? Mas aí eu vou ler a da Carol. Mas então seria transparente falar que está atraído por outras pessoas? Cara, não é real isso? E o lance não significa que eu quero sair com outras pessoas. E é bem isso aí que é difícil. Aí eu vou te falar, não, isso não é papo para qualquer pessoa. E aí o lance vamos dizer que a gente está aqui numa busca de autoconhecimento, beleza? E se o outro não tá? Pode ser que isso seja muito para o outro receber. Mas até para quem está no autoconhecimento, né, Tu? Sim. E o lance até para quem está no autoconhecimento pode ser muito. Mas o lance o que eu estou querendo dizer ninguém está limpo nessa história. Tipo assim, ó, eu vou ter que aprender a lidar com isso. Talvez eu vou ter que ir num trabalho terapêutico. Eu já busquei tanto, já busquei outras formas de lidar com a minha sexualidade. E para mim,
eu tinha essa intensidade e não sabia o que fazer com ela. Eu acho assim, tipo, não, fala que depois eu vou. Não, fala que depois eu vou falar como isso chega para mim. Eu não tô lendo, mas Tá. você leu e essa fala, esse viés chega para mim enquanto pessoa de um jeito. Mas termina aí que depois eu falo. Não, fala aí que eu já terminei já. Então, né, esse nível de transparência, né? Porque o que eu vejo, assim, estamos falando de relacionamento, né? Sim. Então, quando eu penso em relacionamento, eu penso que tem a parte 1, a parte 2 e o relacionamento. Sim. Né? Talvez esse, eu sinto um desejo, seja referente à parte 1. Só que o relacionamento não é uma terapia, né? Sim. Porque numa sessão de terapia você escancara tudo. Então, eu acho que cabe esse senso da individualidade versus o contexto da relação. Porque o que eu penso? Tipo, se o meu parceiro chega pra mim e fala, me sinto atraído por outra pessoa, pô, dá um ruim, só de pensar, dá um ruim em mim. Então, e eu sou uma pessoa que estou no autoconhecimento e ainda assim dá um ruim. Né? Então, eu acho que cabe esse bom senso de conseguir enxergar na relação, seja profissional, seja pessoal, enfim, a minha esfera, a esfera do outro e a esfera da relação. Eu não sei, no meu olhar cabe um bom senso assim. Sim, mas o que eu tô querendo mais trazer aqui é muito mais assim, ó, pra gente perceber que na real ninguém tá isento de nada. Total. Ninguém tá aqui, ó, apontando. Ninguém é santo. O dono da moral aqui, ó, não, porque eu faço isso. Então, em alguma esfera, a gente manipula, trai, sabe, oculta. Então, é perceber como que eu posso dinamizar isso daí. E claro que nas minhas relações eu não sou transparente desse jeito. Muitas vezes eu preciso elaborar algumas coisas, sei lá, no processo terapêutico, com um amigo, alguma coisa eu preciso elaborar. E que muitas vezes é uma neurose que eu vou precisar cuidar em mim. Ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem próximo. Eu tenho uma amiga minha que ela começou numa relação que estava fadada ela assumir o lugar da mãe. E aí eu, de cara, assim, ó, eu falei, amiga, você tá percebendo que esse cara tem esse tipo de comportamento? Sim. E aí? Não, porque o cara é isso. Mano, era louco, ela não percebe e ela não entrou nesse processo terapêutico. Ela só é uma amiga, só, tipo, falo que amigo, eu só dou opinião se me pede, senão se for para dar opinião de graça, não funciona. Eu cobro para dar opinião. E aí o lance ela não percebeu. E a relação começou a murchar, e ela começou a se sentir atraída por outros caras. Sabe? Então, no fundo, é como se ela tivesse construído a relação para chegar nesse lugar. Tipo, e aí que a gente vai entrar. Por que eu busquei essa pessoa que, sei lá, que precisa de cuidado? E eu não busquei um homem, eu busquei uma criança. Ou busquei uma pessoa doente para eu salvar. Eu não busquei uma pessoa com o mesmo nível. E aí pode ser um monte de coisas. Pode ser que eu tenha tanta insegurança que eu não consigo me relacionar com uma pessoa do mesmo tamanho que eu, com a mesma potência que eu. Tem vários conteúdos assim, né? Meu, tem contexto aqui, hein? Tem? Tô quase saindo e entrando de novo. Tá. A Patrícia fala, onde fica o sentimento? E é só atração, sexo? Vamos lá, mas tem outros. Então, aí o lance dos combinados. Agora que eu falo assim, ó, se a gente está falando de relação e de qualquer coisa, existem os combinados. Né? E é bem isso aí, quando a gente fala. Eu tenho um outro casal de colegas que o combinado deles é um trabalho, é um lance livre. Eles não trocam, tipo assim, eu saí com. Mas eles têm um espaço dentro da relação que eles saem com outras pessoas. Dentro do combinado deles, isso vale. Você dá conta? Não dou conta. Não. Eu sinceramente, não dou conta. E eu vou te falar que, olha, eu sou um cara que eu busquei muita coisa na minha vida, assim, mas ainda é muito para mim. Mas, né, como a gente fala que existem situações e situações. Mas,
qualquer relação, ela vai estar em cima dos combinados. E é bem isso daí. Esse combinado, às vezes, pode não ter ficado claro para o outro. E é bem isso daí, ó. Às vezes, na minha cabeça, por exemplo, eu peguei e eu dei uma aliança de ouro para a pessoa, só que na minha cabeça, eu criei um acordo na minha cabeça aqui, ó, que ela vai ser a pessoa mais linda do mundo, que ela vai me servir com café da manhã, que vai limpar... eu sonhei qualquer paranoia maluca que eu puder. E aí, sei lá, a pessoa não dormiu até mais tarde e não fez o café para mim. Olha, filha da puta. Tá vendo? Eu fiz um monte para ela, não fez nada para mim. Então, muitas vezes, até assim, ó, até tomar cuidado com as ideias dos acordos, porque às vezes não pode não estar claro pro outro. Tipo, muitas vezes não tá. Na maioria das vezes não tá. Mas, voltando aqui, ó, não estamos desresponsabilizando a outra parte. Tipo, sei lá, a pessoa escolheu sair com outra pessoa. Cara, pode ser que não dê conta de ficar mais nessa relação. E aí eu falo, ó, meu, beijo, né? Então... E eu assumo eu não dou conta de ficar com isso, sabe? E tem o outro lado, né, que também assume que vou tentar, né? Tipo, rolou a traição e a pessoa entra nesse lugar de que, não, eu vou tentar, mesmo sabendo de tudo, e assim, é uma escolha. E ficar em paz com essa escolha e não ficar brigando o tempo inteiro. Sim, a partir do momento que eu decido que eu vou permanecer nesse cenário ou não, ficar em paz com a escolha que tá sendo tomada, né? Sim. Ó, e aí, assim, ó, indo costurando aqui, né, pro um final aqui, né, o que eu acho que funciona para mim, gente, e na minha experiência compartilhando, assim, ó, quando a gente conhece esses aspectos sobre a gente vai escolhendo como que a gente quer operar com isso. Por exemplo, assim, eu percebo que eu tenho uma lealdade cega de vários anos, né? Eu tenho 44. Quantos anos que eu passei exercitando isso? E aí eu vou ter que estar consciente para opa, eu percebo que aqui eu quero entrar naquela dinâmica de ser leal de forma cega, e aí eu respiro e vou escolher uma outra forma. Ai, Tuco, mas para mim é muito estranho. Para mim também é. E é essa habilidade de experimentar no estranho, por exemplo, muitas vezes assumir que eu estou escolhendo um lado, né? Por exemplo, putz, tal pessoa fez isso aqui, mas se eu fizer... não vai longe. Quando eu comecei a dar curso de constelação, eu senti que eu ia trair o Alex Possato, que é o meu professor. Eu senti que eu ia, putz, eu tô traindo. Só que, olha que louco. E aí eu fui falar com ele, falei, Alex, eu tô a fim de dar um curso, tal. E eu queria te comunicar, né? E saber como que é isso para você. Só que assim, no fundo, eu não queria saber como que era. Eu só queria ter comunicado. Era esse lance. E eu acho que tem muitas dinâmicas que a gente vai observando que a gente vai trazer essa traição para uma efetividade, para algo assim, ó, como é que eu posso perceber que eu não traio você, não traio a mim? Aí que eu acho que se eu for excessivamente leal, eu posso estar traindo a mim. Se eu for excessivamente leal a mim, eu estou traindo você. Em qualquer relação de troca. Isso, é o ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. É fácil de falar, difícil de fazer. Sabe? Sempre eu digo essa mesma frase. Mas trazer uma luz para isso é encarar isso como um adulto, né? É encarar isso como alguém funcional. E é isso que a gente está aqui discutindo. E só deixar bem claro que nunca vocês vão vir aqui, ó, eu querendo dar uma de guru, de cagador de regra. Não, porque assim, se eu fico ditando regra, eu assumo para mim uma responsabilidade que não é minha. Eu não consigo dar conta. É pesado? Não quero não. Sabe? Nem vem assim, me erra nesse negócio de guru. Sou dedicado no que eu faço, estudo pra caramba, estudo, mas qualquer lugar no excesso, e é bem certo, eu sou muito certo, você não se permite ser errado. Porque às vezes é verdade, às vezes assim, eu quero, sei lá, fazer uma coisa que não tá no padrão, não tá na moral,
sei lá, eu quero dar uns beijos aí, eu quero fazer um trabalho que ninguém imaginou. Para mim, ser terapeuta é ser muito fora da curva do meu sistema familiar. Então, de certa forma, é bancar esse trair o sistema familiar para ser quem eu sou. Gente, hoje eu vou te falar que a traição é minha casa. Tem muito conteúdo aqui, tem muito. Então eu A gente falo. pode fazer um Traição Parte 2. Gente, valeu essa noite aí. Me fala, compartilha com a gente aí. Dá uns likes, fala que a gente é legal pra caramba, fala que a gente é lindo. Aí, deixa a gente no vácuo, não. Gente, o negócio tá travado aqui pra mim. Tá travado. Tá travado? A Elaine falou que amor. Foi legal. Putz, mano. Eu vou te falar, Lívia, é um puta tesão de fazer essas lives aqui, porque é muito no concreto, no real. Sem ficar. No real. Sem ficar floreando e tal, né? É um papo no real. E é isso, ó, gente. Se tem uma coisa que eu quero deixar nesse de legado, é que a gente possa ser muito mais inteiro. Porque justamente, eu me traí tanto nessa vida para ganhar uma miséria de atenção, de like, de palmas, que eu acho que para mim eu tô no caminho assim de quanto mais eu me exponho e me abro, mais eu dou espaço para vocês se abrirem e a gente poder se relacionar nessa transparência. E até mesmo ajustar essa relação. Quantas vezes que eu passei do ponto, falei, putz, mano, falei merda, minha amiga. Já falei merda, cara, eu deixei aquele amigo no vácuo. Eu acho que eu não. Opa, como adulto aqui, ó, deixa eu reajustar essa relação, porque é importante pra mim. Falou, fulano, faz 2 anos que a gente não se fala. E eu tenho amigos que eu não falo há 2 anos, que não rola. E tamo aí. Gente, Elizabeth, acho que não vai cair a live daqui a pouco. Vai cair, tá dando tempo. Mas coloca a pergunta depois no inbox e eu respondo no particular para você. E aí, gente, lembrando que essa live vai ficar durante 24 horas, depois a gente vai remover e vai estar tanto no YouTube da Lívia quanto no meu YouTube, justamente a ideia da gente compartilhar. Recados finais. Gente, nessas 24 horas, se puder, compartilha aí. Se você achou legal, compartilha. Dá sugestão de tema pra gente. Vamos abrir caixinha. A troca é bem essa. Justamente pra gente ter uma relação, eu também quero receber algo de vocês. Seja lá uma pergunta, se isso aqui teve valor, faz qualquer coisa de bom com isso aqui. Beleza? É isso aí. Lívia, putz, mais uma vez. Obrigada maravilhoso. Também. Maravilhoso. Obrigada. Obrigadão. Te agradeço muito, Tuquinho. Te agradeço muito pelo espaço. E mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais. Beijo, gente. Até.